Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é a Catarina Oliveira, fundadora da Hey Harper, uma marca de joalharia à prova d'água, já nos vais Uhum, contar os detalhes. Uma marca que nasceu em 2018, que exatamente. teve um crescimento espetacular, muito rápido, que também já nos vais contar em detalhe. Catarina, muito obrigada por estares aqui. Obrigada por teres aceito o convite, por vires partilhar os bastidores do teu bebé, que está a ficar uma criança super crescida muito rapidamente. Começando pelo princípio, conta-nos um bocadinho, tu estudaste gestão, depois trabalhaste na Louis Vuitton, sempre foste apaixonada ou ter um grande gosto por moda. Depois estiveste em consultoria, hum, agência de modelos, penso Uhum, eu, exatamente. e de repente fartaste disto tudo e pensaste, vou criar um negócio próprio, ou não, ou foi uma consequência de outro caminho. Conta-nos um bocadinho como é que tudo começou. Bem, olá Madalena. Obrigada pelo convite. Ou seja, a forma como isto começou foi bastante aleatória, zero premeditada. É verdade que, eu tinha, a verdade é, eu tinha saído, dessa tal da agência de modelos, e não estava mesmo preparada para voltar logo ao mercado de trabalho. Estava bastante cansada, tinha sido, bem alucinante, e então senti que, ok, vou só estar durante um bocado, a ver o que é que acontece. E portanto, eu realmente adoro joias. E pensei: "Ok", mas out of nowhere, foi tipo: "Ok, vou ao Martim Moniz, em Lisboa, vou buscar algumas coisas, vou fazer umas peças e, vou fotografá-las nas minhas amigas". Tive a sorte das minhas amigas também postarem bastante por mim nessa altura. Fotografei nelas, pus online. Na altura era um Instagram super orgânico, Ok. gerido por mim. Super amador, super, super amador, mas muito orgânico e, portanto, eu já tinha ali alguns followers que iam interagindo bastante comigo. Pus as peças online, e a parte interessante é que desde os primeiros, dias, literalmente dias, eu comecei logo a ter à volta de 10 vendas por dia. Ok, E espetacular. a parte engraçada é que, essas vendas não vinham de amigos, que normalmente são as primeiras Sim, pessoas que amigos ou amigos de amigos, que são as sim, primeiras pessoas que fazem, que nos ajudam na parte inicial dos nossos negócios. E não eram pessoas completamente random. Também é importante dizer que na altura eu comecei logo a fazer tudo em inglês. ok, E essas pessoas eram de países dos mais variados países à volta da Europa. E então, foi tipo: "Ok, isto é interessante", porque na altura, apesar dos preços serem super mais, baratos do que aquilo que eu tenho hoje, hum, erradamente, obviamente, porque não havia qualquer business model por trás certo. daquilo, era só aquele: "Vamos ver no que é que isto dá e lançar umas peças enquanto aproveito a vida". E pronto, e desde aí comecei logo a ter dez vendas por dia. Na altura, o meu namorado já estava a trabalhar em marketing digital, foi há 6 anos e meio. Ah, Já não era o início das vacas gordas do Instagram e Facebook, mas ainda era uma ótima altura para escalar DTCs. E então, aos fins de semana, ele estava a fazer essa parte toda de Paid media. paid media. Epá, e na altura, quer dizer, nós começámos a crescer de uma forma surreal. E como foi no final de outubro, entramos para a Black Friday, que era logo no novembro a seguir, no final do mês, e fizemos uma semana. Pá, foi É absolutamente loucura. surreal o que aconteceu ali. Eu tive até para aí final de janeiro a expedir encomendas da Black Friday. Faltavam mãos. Completamente. E então foi a partir desse momento que nós percebemos: ok, há aqui mesmo qualquer coisa Temos que dar interessante. mesmo atenção a isto. Exatamente. E portanto aí foi o início da questão. E depois a partir daí foi a escalar. Mas Pronto. tinhas já uma comunidade, no Instagram? Imagina, essas no fundo começaste logo a vender para fora da tua rede de amigos, já era criaste uma comunidade antes? Não, foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo? Na altura aquele Instagram era um Instagram que eu tinha para postar alguns outfits. Ok, E de alguma maneira provavelmente já tinha ali algum tipo de pessoas que que já estava gostavam de interessado. moda e que já estavam com Exatamente. esta E como era eu a fazer as este peças e gosto. também mostrava o processo, era bastante orgânico e também é muito mais fácil escalar no início do que já agora, não é? Portanto, e ali foi. Comecei logo a ter esse feedback e pessoas realmente interessadas.
O preço também ajudava, porque eram peças que variavam entre os 8,5 € e à volta de 20 máximo. Ok. Mas pronto, era tudo feito à mão, portanto a base da peça era obviamente o aço inox, mas depois tudo, pérolas e essa parte toda era feita por mim, eu mostrava bastante o processo e tirando fotos ao longo do dia. Tínhamos, obviamente, tudo era feito através do Shopify, porque depois começou a ser caótico gerir o assunto de outra maneira, mas era tudo feito através do Shopify, num website, que basicamente é super simples fazer isso. E pronto, e foi a partir daí que começámos. Foi assim o momento zero, diria. E porquê que e como é que tu fazias, no fundo, a escolha dos anúncios? O teu namorado fazia essa parte de paid media, mas no fundo tu ainda não tinhas, ah, decidiste que não ias apostar em Portugal, começaste logo tudo em inglês, mas fazias para fazeres anúncios tens que escolher um target, um mercado. Como é que começaram logo a fazer para hoje vocês estão em mais de 200 países, Certo, estão exatamente. tem uma lógica completamente diferente e já lá chegaremos, temos que ir passo a passo. Mas no fundo, esse arranque, porque no fundo quem nos ouve são muitas marcas que também estão a começar, eu acho que às vezes fica um bocadinho essa dúvida de, ok, primeiro se vale a pena investir ou não, já passámos essa fase, assumindo que sim, como é que se escolhe, onde é que vamos Tentativa e colocar erro. as fichas, não é? Tentativa e erro. Ok, Porque ali basicamente há aqui um ponto importante que é hoje, e nós na altura fomos da First Waterproof Jewelry Brand, e somos, mas hoje em dia o waterproof é usado por milhares de marcas, mas na altura isto foi um teste que foi feito, foi sendo feito. Ou seja, isto para dar algum contexto também porque é que também no início nós também crescemos tão rápido. certo. Foi porque nós descobrimos este ângulo. Ou seja, isto é uma necessidade que eu sempre tive. Sim, Para começar, que é, ok, eu adoro joias, mas a maior parte das joias que existem, para além de ouro, tem uma qualidade miserável. Nós sabemos que após 2 ou 3 utilizações, muito perde a provavelmente. cor, Exatamente. fica. Se quisermos fazer exercício físico, se quisermos ir à Sim, água, ou o que é que seja, nós estamos, aquela peça está condenada. Isso para mim nunca fez muito sentido, porque quer dizer, eu gosto daquela peça, eu gastei o meu dinheiro naquela peça e agora ao final de 3 usos, quando eu gosto genuinamente dela, ela perde a cor. Isto irritava-me solenemente. e há muitas que nem dá para fazeres um banho a seguir, não é? Há umas que Não, sim, outras que não, exatamente, portanto, exatamente. Depois depende logo certo. da base do material. E então, eu percebi que o aço inox tinha esta propriedade fantástica que é, efetivamente, é dura ilimitadamente. E então nós começámos a utilizar a expressão waterproof. Pá, e aquilo rebentou totalmente. Foi a A par palavra das. mágica. Foi uma palavra absolutamente mágica. E de facto era uma necessidade real. E para mim era tão fácil explicá-la que acabou por ser uma coisa que fluiu e funcionou bastante bem. E que hoje lá está, é utilizada por a maior parte das marcas e acho que já é quase uma exigência dos consumidores que as peças durem bastante. Pronto, e esta parte inicial foi também Fez a importante diferença, sim. fazer a diferença. No início, quando nós começámos a fazer anúncios, nós também começámos a testar Portugal, é um facto. Mas depois foi tipo, ok, então e por que não testar Espanha? Vamos ver o que é que acontece. E começa-se a fazer anúncios para Espanha. Olha, então agora vamos testar Itália, França e todos estes países de hoje em dia têm pouca expressividade para nós, mas foi aí que nós Ok. começámos e foi uma tentativa e erro que no início foi mesmo por aí, foi, ok, também dá para fazer isto através de paid media. Não conseguimos fazer isso nos modelos tradicionais de mídia, mas esta forma de trabalhar de paid media no Facebook, Instagram e por aí fora permite-nos ir fazendo estes testes com budgets bastante inferiores. Portanto, é mesmo por aí. Ou na altura foi por aí. Sim, arriscar, analisar e ir testando. E de Mas era um repente, erro, uma tentativa e erro bastante económica. claro, e controlada, claro, Claro. e não está a resultar, saltas Salta-se e para o passa para outro. Olha, outro. agora vamos abrir Sim, 10 países. sim. Foi um bocado por aí. Mas de repente, em 3 anos, o salto é brutal. Em 2021 a faturação são 5 milhões, em 2023 duplicou. Como é que se dão estes saltos tão grandes? Tenho a certeza que tens muitas dores de crescimento para partilhar connosco, mas sobretudo, de repente tu estás a trabalhar em casa, estás a fazer a produção de casa, depois passas para a produção internacional na outra parte do mundo, Uhum, exatamente. porque não era viável Não. continuares em casa, depois já não tens mãos a medir e já o design tem que ser externo também, externo quer dizer, dentro da equipa, mas não tudo em cima de ti. Como é que se faz este caminho de, em 3 anos, num crescimento tão rápido, ahm, numa lógica que estava tudo muito centrado em ti, que de repente tens que delegar, tens que contratar, tens que criar uma equipa.
depois a produção, a parte do fulfillment também fica externa, também já nos contas, mas como é que sai este salto tão grande? Bem, isto acaba por ser um step by step Rápido, gigante, mas ao mesmo tempo rápido, mas ao mesmo tempo faz com que cada ano pareçam 5. certo, Mas, pronto, eu fui à China logo em abril do ano a seguir, em ok, 2019, logo 6 meses a seguir, porque lá está, o açinox aplicado a joias é um material muito recente. Prata, estamos todos habituadíssimos, já certo, é uma coisa super trabalhada, mas a inox não é. Tanto que a China é o principal produtor de aço inox em joias do mundo. E portanto, o que eu percebi foi, porque já o Martini já não estava a ver, já não estava a encontrar a diversificação e a diferenciação que eu queria, e eu queria fazer peças mais específicas. E portanto, ir à China permitiu-me começar a desenvolver produtos que depois também só apareceram um ano ou dois depois, porque é um processo bastante longo, mas permitiu-me começar a desenvolver produtos e ter muito mais flexibilidade nesse aspecto. E obviamente, não era, e apesar de nós termos estado ainda à volta de 2 anos a fazer nós muitas das peças, porque só ok, eram fizeste essa, colares, sim, e colares é comprar, nós comprávamos fios ao de metro, corrente, uhum, exatamente, e portanto depois aquilo era cortado. Portanto, nós passámos bastante tempo a fazer peças, eu diria de 2, 3 anos. Foi monumental, uma celebração gigante quando passou tudo para a China. Mas pronto, portanto, aí foi o mas não start. tiveste o tema das quantidades à entrada na China ou ias equilibrando com a produção que fazias cá e Nós conseguias, ok, conseguíamos, nós conseguíamos. E os MOQs são bastante ok, baixos lá, são geríveis. ok, Portanto, nós conseguimos ir gerindo a situação e, de facto, foi bastante gradual essa passagem. ok, E, portanto, não havia grandes riscos de stock upfront. Mas também se tornou imperativo porque, lá está, se nós estávamos tão limitados ao stock que existia no Martin Muniz, apesar delas já fazerem compras a contar com o stock que nós íamos precisar, tornou-se imperativo, porque a determinada altura tu ficas soldado do teu best-seller. sim, Foi um dos problemas que nós tivemos. Portanto, durante os próximos 3 meses não vendes o teu ok, best-seller. É de loucos. sim. E portanto, foram estas, ou seja, foi-me bastante que as coisas foram acontecendo. Foram Ahm, resolvendo os problemas que iam surgindo, não é? Exatamente. Fomos contratando, portanto, foi tudo um processo. Como é que se cresce tão rápido em 3 anos? Pá, eu acho que é um conjunto gigante de fatores, ou seja, o timing, pá, não podia ter sido melhor. Obviamente nós fizemos bastante coisas bem, mas o timing foi perfeito. Eu acho que houve um fit do produto da necessidade gigante logo ali. A questão do waterproof também fez com que nós muito no início tivéssemos, hoje em dia já não, porque já não precisamos de explicar o que é ser waterproof, mas no início havia as pessoas tipo, que é isto? O que é uma peça waterproof? E é mesmo, isso existe mesmo, será que... Pá, depois as reviews eram tão engraçadas das pessoas do que elas faziam com as peças e validavam tanto o produto que ajudou imenso. Tipo, a pessoa que pôs as coisas na máquina levou a casa com lexívia e a peça durou, ou sem querer pôs as coisas todas na máquina e a peça saiu intacta. Portanto, havia tanta coisa a validar e no Sim, início nós também beneficiámos bastante desta junção entre o produto, de facto ser uma coisa que as pessoas estavam realmente à procura, a forma como nós o promocionámos também, o promovemos, alavancou, aliás, sim, também fez tudo o sentido. Portanto, foram aqui várias coisas que encaixaram super bem. As pessoas que procuravam o nosso produto estavam todas no Instagram e no Facebook. Portanto, foi pré todas as atualizações do iOS e afins. Portanto, eram completamente outros tempos de sim. fazer advertising no Facebook. Lá está o timing de eu estar a lançar a marca, o meu namorado estar a fazer parte De já estarem marketing de marketing digital, digital. sim. Tudo isto foi uma coisa que Casou na acabou. perfeição. Exato. Pronto, depois isto obviamente não é suficiente, é um conjunto de outras Claro, decisões que são tomadas no dia a dia, mas eu acho que assim, se nós quisermos simplificar tudo isto, eu diria que foi este conjunto. Pronto, depois obviamente que a partir daí não se cresce para 5 milhões só desta maneira, óbvio. mas E eu como é diria que foi em termos de equipa? Como é que conseguiste crescer? Porque para faturares esse valor, obviamente que a equipa também teve que crescer, não dava para ficar centrada em ti e no teu namorado ao fim de claro. semana. Como é que, o que é que foi também nesta lógica de dar resposta às necessidades que iam surgindo no dia a dia? Conseguiste parar para fazer algum planeamento de equipa? Eu estou a fazer esta pergunta, sei a dificuldade que. O planeamento é um bocado relativo, ou Sim. seja,
E também a questão do o planeamento hoje em dia é absolutamente essencial Óbvio, para sim, nós, na dimensão em que nós temos, claro. que estamos, ou que temos, mas na altura era muito, ok, vamos perceber o que é realmente. Eu acho que aí fomos bons a gerir a questão, Ok, porque nós focámos-nos, eu acho que nós focámos-nos bastante bem naquilo que interessava. Ou seja, eu não tenho. Ali, nós tendemos a ser ultra perfeccionistas, ou não vou lançar uma marca porque não tenho o packaging perfeito. Bem, a forma como nós pedíamos os produtos no início, parecia que as coisas tinham sido enviadas através do AliExpress. Era tipo horrível o packaging. Mas nós nunca fomos super perfeccionistas nas coisas, o que fez com que nós conseguíssemos ir priorizando aquilo que realmente importava. E então aqui no início nós tínhamos um foco que era vender e expedir encomendas. ok. Isto era o nosso foco nessa fase inicial. Portanto, o João fazia a parte toda da parte de advertising, eu fazia a parte toda de, ok, bora lá expedir as encomendas todas, até que não consegui mais. Uma das coisas que estava no início a ficar para trás era o customer support, porque quer Uhum. dizer, a determinada altura já não dava para responder a todas as pessoas, e então contratei o Vasco, que na altura era um amigo meu, ainda somos super amigos, hoje em dia trabalha na ARP, ele é agora Head of Operations, mas na altura ele começou a fazer as peças comigo, a expedir as peças comigo e a responder no customer support, e portanto começámos os dois. E a partir daí, e aí deu-me também um bocadinho mais tempo para, ok, vamos pensar um bocado de que peças é que vamos lançar, o que é que vamos fazer a seguir. Uma das coisas que eu também acho que nós fizemos bastante bem no início era que nós desde o início definimos bastante bem, íamos definindo Os objetivos. objetivos. Não Sim, digo bastante bem, íamos definindo objetivos. certo, E não era tipo, vou crescer ao máximo que conseguir, porque isto não é nada, certo, porque nós não sabemos o que é o máximo, certo. não é? E então na altura era tipo, ok, este mês fizemos 10.000 euros, opa, bora lá tentar 15.000 no próximo mês. O que é que eu tenho de fazer diferente Certo. este mês? Mas com a lógica de tem capacidade de produção manual em Claro, casa para. médio. É tipo, isso é um problema para resolver a seguir. Pá, porque no fim do dia, qual é o worst case scenario? Cancelamos encomendas. Ou seja, eu acho que Sim, é preciso sim, ter este sim. Eu nível de acho que esse pragmatismo, não exercício é? é espetacular e eu faço imenso mesmo. Acho que é essa versão, tipo, realmente eu lido bem com o pior cenário possível ou Exatamente, não? Sim, exatamente. E o cenário aqui não era assim tão mau, porque é tipo, a partir do momento em que eu consigo vender, não é? é o mais É difícil, o mais claro. difícil. Pronto, e depois vamos pensar como é que fazemos o fulfillment das encomendas. Mas pronto, e no início havia bastante este pragmatismo e nós conseguimos ir fazendo. Pá, foi esta gestão. Portanto, íamos crescendo a partir desse. Ou seja, com a entrada do Vasco, lá está, eu fiquei com mais tempo também para começar a pensar, ok, que peças é que vamos lançar, Uhum. gerir a parte, ir começando a gerir algum stock, pensar aqui com o João, ok, precisamos de novo conteúdo, porque os ads já estão a ficar saturados, ok, bora lá tentar uma influencer, e portanto íamos, lá está, mas também os objetivos aqui ajudavam-nos a perceber O que era preciso para lá chegar? o que é que era preciso para lá chegar. Exatamente. Mas sempre numa ótica de. hum, Quer dizer, porque vocês estavas a dizer que nos 2 primeiros anos estavas com produção, A grande maioria era cá, apesar de já cá. ter ido à China em Ok. abril, a grande maior parte da Por isso produção havia era sempre um cá. bocadinho esta dualidade entre o que é que de repente está a máquina a puxar e a capacidade de entregar, Não, houve uma altura. que é o melhor cenário, na É verdade, não é? perfeito, não é? Este cenário é um sonho. O contrário Era é que é muito péssimo. pior, claro, Claro, era muito pior. Este cenário é um mas sonho. Mas na altura, mas pronto, portanto, na altura, sim, tínhamos essa questão. Até que não nos podemos esquecer que depois, ali em 2020, entrou o Covid, certo. não é? E pronto, é uma situação que foi muito difícil para toda a gente, mas para o e-commerce nós crescemos, nós fomos na crista da onda, Sim. portanto, aí o que aconteceu foi, nós crescemos, e foi bastante importante para nós darmos um salto também. Foi engraçado, porque na altura nós tivemos de parar de vender, porque nós não tínhamos estoque, portanto, ou seja, nós tivemos ali um ano e tal, em que era eu e o Vasco, depois fomos contratando pessoas para nos ajudar a fazer as encomendas, até que chegámos à altura do Covid e ainda tivemos bastante tempo em Covid, a sermos nós a fazer as encomendas. Mas a determinada altura começou a ser de loucos. Primeiro, nós tínhamos a questão toda das quarentenas, se as pessoas Sim. estivessem em contacto umas com as outras, ou com Covid, não podiam ficar em casa. Portanto, a determinada altura já estava toda a gente a despachar encomendas, se fosse quem fosse, eu, o João, o meu namorado, o João, quem fosse, era Mas não tiveste irrelevante o problemas de cargo. fornecimento aí?
Por acaso nós íamos conseguindo ter Ok, sempre boa, stock. boa. Mesmo que as coisas estivessem fechadas no Martim Muniz, por exemplo, que era a Conseguiam, primeira. sim, Exatamente, nós íamos conseguindo sempre ter. Não, nunca tivemos um problema gigante ok, aí. O nosso problema na altura era mais conseguir despachar as ok, encomendas. Ahm, porque lá está, os cargos nós chamávamos packers, que era quem fazia as encomendas e quem as despachava na altura. Cada packer nós tínhamos 8 packers, estava a fazer mais ou menos 75 encomendas por dia, era de loucos. brutal. Portanto, nós a determinada altura percebemos, ok, isto não, se nós quisermos continuar a escalar, nós Não dá para ser assim. não dá para ser assim. Pá, ainda que, obviamente, mas isto depois são optimizações que nós passamos a seguir, porque quem começa, na altura quando eu comecei, uma coisa tão simples como, por exemplo, o CTT, Uhum, nós começámos a expedir no CTT. É um pesadelo, sim, não é? É um pesadelo, porque a maior valido. parte, a partir de uma determinada altura, principalmente fora de Portugal, e nós mandarmos naquele chip no Express, no shipping mais económico, perde-se totalmente o tracking. Fora da Europa era hilariante, porque ninguém fazia ideia se aquilo ia chegar ou não. Mas são depois coisas que nós vamos começando a trabalhar por cima. Ok, se calhar está na altura de fazer um contrato com uma nova distribuidora. Certo. Um, Ok, vamos lá fazer este para este país, este para este. A determinada altura é tipo, ok, isto já nem sequer está a ser eficiente, há aqui um potencial gigante de optimizações. Mas isto foi uma preocupação que chegou para aí 3 anos Sim, depois. Nunca foi, como eu estava a dizer, durante muito tempo, 2, 3 anos, a nossa primeira preocupação era vender e vender e despachar expedir. as encomendas. Pronto, depois só depois, nessa questão do Covid, afinal, quando já estava a ser completamente insustentável, porque aí tivemos uma ruptura de stock, não por falta de stock, mas porque eu geri mal, falhou-me, porque a forma como nós geríamos os stocks era hilariante, não havia um programa, era ir Excel. contando, era mais ou Sim. menos. Ir atualizando, pá, era um caos. Mas, Então, mas, 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 mas isso faz parte do caminho, é mesmo importante as pessoas perceberem totalmente! que é espetacular, é gigante, é maravilhoso, mas foi um caminho Ai, não, gigante era para tão lá amador, chegar, não era é? tão engraçado. Hoje, a comparar hoje com o que era Nós antigamente, fazíamos referências à mão no início, tínhamos, só maiores. criávamos as referências à mão, os números. Nós não tínhamos. Sim, Eu acho que nós só tivemos barcodes para ir no sim, terceiro ou quarto sim, ano faz de parte. operações. Quando as pessoas começaram a ir para os fulfillment centers é que Sim, aí era obrigatório. aí era obrigatório. Portanto, eu ia para aí 3 anos sem barcodes. Era hilariante a forma como nós geríamos a Harper no início. Mas eu acho que fez mesmo parte de. Dessa aprendizagem é fundamental. E é mesmo ir lutando as batalhas certas. Não vale a pena pensar, somos amadores. Irrelevante. Funciona. Sim, sim. Sim, e o que estava a dizer há bocadinho eu acho mesmo importante deixar sublinhado Uhum. o não querer fazer perfeito ao princípio, Não, porque, pois. porque eu identifico-me com esse problema de Hum, facto ter logo uma expectativa de tentar nivelar a experiência claro. do cliente, etc. Mas a verdade é que tu depois acabas por eventualmente descurar outros problemas mais urgentes, como estavas a dizer, agora foca em vendas e expedição. E o processo tem que ser melhorado ao longo do caminho, não é? E, Claro. portanto, o importante é começar, é fazer e depois vais melhorando pelo caminho. Exato. E aí percebendo o Ahm, que é que de facto tem mais potencial de sim. impacto naquele momento. Porque nós O que é que vai também. fazer a diferença no cliente, não é? Exatamente. Porque nós tendemos a romantizar um bom packaging ou ah, um bom website. Obviamente que hoje em dia, ou seja, nós tivemos, foi, quando nós, houve uma determinada altura que nós precisámos realmente de fazer um revamp total à nossa imagem, porque um dos problemas que nós tínhamos para escalar é que nós ainda éramos considerados uma marca de Instagram. Ok, Ou confundidos com dropshipping. ok. Isto foi um problema que nós tivemos e foi um dos objetivos que foi definido, acho que foi no final de 2021 ou 2022, que Como era, é que ok, chegaram a essa percepção? era feedback dos Ok, clientes, muito feedback de customers, e nós percebemos que estava a ser um entrave depois a conversão e a outro salto, mas muito feedback de customers. E foi, ok, nós temos de deixar de ser vistos como uma marca de Instagram, como uma marquinha pequenina de Portugal. E isso exigiu então fazer um resto total das nossas white backgrounds, fazer um novo website. Mas o que eu acho que aqui é importante, principalmente com o propósito deste podcast, é até pai, há 2 anos atrás, nós fazíamos o site todo no Shopify. Eu mudava o site, ou a equipa de performance mudava o website. Não havia ninguém dedicado a isso. Durante muito tempo
éramos nós, era quem estava em pandemia que fazia os próprios ads. Hoje em dia temos uma equipa gigante a fazer todo esse trabalho. Mas é hoje. Há 2 anos, quando estavas a faturar 5 milhões, era isso, nesse ponto Exatamente. que estás a dizer. Nós Ok. estávamos a faturar 5 milhões com um site que eu fazia. Ou alguém que estava na equipa de performance, que pá, zero formação naquilo, muito Canva aqui Uhum. utilizado ainda hoje. E portanto, ou seja, eu acho que aqui a questão é esta romantização, temos de lá estar a fazer um website perfeito, uma coisa perfeita, é muito irrelevante porque nós não é subestimamos, ao contrário, achamos que vai ter um impacto muito maior do que na realidade depois vai ter. E é um processo até chegarmos a esta fase. E achas que está relacionado também um bocadinho com o tipo de produto? Não, Ok. acho que em qualquer situação. Em qualquer situação, acho que, quer dizer, não consigo generalizar a todos os casos, mas eu acho que não é uma questão específica do nosso produto. Acho que é uma questão que daquilo, da nossa dimensão ao longo do tempo. Acho que vamos ter de ir fazendo, obviamente, melhorias, e não é que nós tenhamos começado com um péssimo produto, porque não começámos, ou com péssimas fotografias. Não, as Não podem fotografias ter eram começado com péssimo nada, porque senão, nada. na Não, verdade, não, não, não não. tinha tido Nós tínhamos a fotografias tração muito que teve. yummy, mas, Sim. mas tiradas por mim. Porque, ou seja, eu acho que foi isso, pá, durante muito tempo. Mas essa Durante, lente às vezes é a chave, não é? é, Porque pode não ser tecnicamente de uma máquina XPTO, mas é exatamente, sabermos bem o que é que queríamos, o que aquele é que ângulo, funcionava. sim. Durante, pá, era engraçadíssimo, porque nós, durante algum tempo, o escritório foi numa casa minha que tinha um terraço. Nós fazíamos lá as sessões fotográficas, sempre a mesma modelo, sempre a mesma fotógrafa, um lençol branco atrás e tudo fotografado ali, muitas vezes com roupa do meu closet, simplesmente joias da Harper, pá, e portanto era um nível de amador mesmo hilariante. Mas de hoje em dia olhamos para trás e fez sentido a E forma, se o calhar, percurso. e se calhar o produto final não era, se calhar o resultado final não era assim tão Ai, amador. não, não. A Ai, também acho questão. que não. Acho que foi melhorando. Mas pronto, obviamente, comparando hoje com o que era feito, é drasticamente diferente, Certo, obviamente. certo. Eu também, se for ver sapatos de há 16 anos atrás, também Imagino, também, né? fico a achar que, Onde é que tínhamos a nossa por amor de cabeça? Deus. Claro. Ok, então, situando-nos Uhum. na cronologia. Covid, dá-vos foi então no Covid vocês tiveram esse tempo para parar, para pensar e para dar fazer um rebranding. Foi nessa Foi um bocadinho altura. mais tarde do que o Covid. Ok. O primeiro desafio foi na altura dos 2 milhões, mais ou menos. Uhum. Foi quando entrou no João Martins, que é o nosso CFO, COO. Sim, E foi aí que nós, porque o principal problema aí estava, o nosso maior bottleneck lá estava a ser expedir encomendas. certo. Nós não podemos parar de vender. Continuava a ser, ok, Portanto, não se pode parar de vender. certo. Portanto, se o principal, e lá está, nós não podemos continuar a contratar pessoas para expedir encomendas. Portanto, nós tivemos de externalizar isso e ele veio fazer esse trabalho. Externalizar as nossas operações, também foi um processo que demorou mais ou menos 1 ano e pouco. Passar tudo para os fulfillment centers. Porquê é que tomaram essa decisão e não foi porque tinham muito consumo nesses mercados, provavelmente, Exatamente. porque não compensava expedir daqui com Não, ou operadoras seja, internacionais. não, porque para Ok. já nós podemos esquecer da altura do Brexit, não Uhum, é? Portanto, certo. abrimos um fulfillment center, abrimos não, começámos a trabalhar com um fulfillment center no UK. O UK era um mercado bastante, ainda é hoje em dia um mercado importante para nós. Uhum, Portanto, passámos a ter lá, exatamente para evitar as consequências do Brexit. Depois ok. abrimos um na Europa, que foi a Sim, na Alemanha, Alemanha, e depois, hoje está no Canadá, mas na altura a primeira vez que fizemos foi abrir nos Estados Estados Unidos. Unidos. E aí foi, ou seja, mas aqui também estamos a olhar para potenciais gigantes de poupança, porque de repente um shipping passa a ser metade do preço. Sim, E muito melhor em termos de experiência para o consumidor, porque em vez de demorar 4 ou 5 dias a chegar lá, demora 2. E é entregue por uma empresa que eles conhecem. E portanto, a experiência para o consumidor aí houve vantagens descomunais. Portanto, a e um nós, grau de segurança para vocês também totalmente diferente. claro, totalmente diferente. E portanto, a partir desse momento, nós teve repercussões enormes para nós, ou seja, que era a nível de operações, não passou tudo para lá, não tivemos. Deixámos de despedir a encomendas na Harper, passou tudo a estar lá, obviamente passaram a ouvir outros desafios, não é? Porque de repente estamos a gerir Óbvio, stock em 3 fulfillment centers, claro. mas pronto, depois a Mas vem experiência, a diretamente da poupança, China para lá, não passa por aqui, vai diretamente. depende Ok, dos mercados, ok, depende dos sítios, e depende das peças, ok. e depende do que é que está a acontecer em cada store.
que é que está a ser vendido mais. Portanto, o trajeto depende um bocado. Mas pronto, portanto, aí houve um potencial gigante em simultâneo. Foi também passarmos a olhar para. Lá está, isto também exigiu que nós passássemos a ter barcodes, o que significa que passámos a ser muito mais certos a gerir os nossos estoques, não é? Acho que há 200 peças e afinal há 20. Não, nós temos um nível de certeza muito maior do que é que existe em estoque. E depois começar a fazer encomendas com. Base no histórico de vendas. Exato. E com algum racional, porque eu acho que Certo. não é, olha, eu acho que vou vender 2.000. Não, tipo, vamos olhar para o histórico, vamos olhar para os meses do ano, sazonalidade, o que é que vai acontecer. E, portanto, que não era de todo o meu forte, nem é. E, portanto, foi tudo delegado pronto, para o João Martins, que hoje que é o nosso CFO, CEO, e é o trabalho dele. Que é isto de uma forma muito Mas é simplificada. bom porque ele adora fazer essa parte Exato, ele é e incrível. está tudo Eu feliz. não, está tudo ótimo. Eu acho que aí também é importante percebermos Sem aquilo que nós dúvida. gostamos e somos realmente bons a fazer. Sim. Em relação ao processo criativo, outro desafio que tem sido dar resposta a este crescimento, não é? Porque no fundo passas para desenhar coleções, vocês penso que lançam modelos novos todas as semanas, 4, 5, não sei se ainda estão com esse ritmo. Sim, depende um bocado das semanas, mas sim, há mais ou menos essa média de lançamentos por mês, sim. Não há coleções de primavera, verão, outono e Não, inverno, mas é no fundo lançamentos ou eventualmente algumas temáticas que exatamente. deem mais importância, não é? Outro desafio de crescimento é de certeza o processo criativo, porque no meio disto já não estás a produzir em casa, já estás com produção internacional, tens que desenhar coleções, vocês fazem lançamentos com muita frequência, lançam modelos novos todas as semanas. Como é que fazem este processo e como é que, no fundo, qual é que é o drive para saírem novos modelos? Ok, hoje em dia, lá está, desde 2024 é um processo muito mais profissionalizado, menos amadores. Porque agora temos a junção de uma equipa de design com uma equipa de merchandising que olha para as tendências, olha para aquilo que falta no nosso catálogo, olha para aquilo que podia ser interessante lançar, mas é uma coisa que acontece desde 2024 que só está agora a começar a ser vista em 2025, porque demora um ano a desenvolver as coleções, Certo? mas antes disso era muito eu a pensar o que é que queria. Eu acho que utilizava muito talento do que é que eu queria para mim e, Sim. portanto, vamos ver conseguiríamos ou não vender. E, portanto, era muito por aí. Ou seja, eu fazia pesquisa, eu a ver o que é que queria, trabalhava diretamente com o designer, fomos evoluindo também toda essa parte. Já tivemos várias pessoas a desenhar connosco na Harper. Ahm, mas foi daqueles processos que também passou de ser eu a pensar e a ir à China e a ver ah, para, ok, agora vou trabalhar com alguém que de facto tenha alguma expertise em joias e que me consiga ajudar a trazer à realidade aquilo que eu quero fazer, e fomos evoluindo a partir daqui. Mas só hoje é algo que está super. Que é uma máquina mais oleada. Ok. Foi um processo longo até chegarmos até aqui. Mas hoje já está completamente organizado. Já estás descansada. Já, ou seja, eu estou bastante envolvida no processo, Sim. mas hoje em dia já existe um controle muito maior. Ou seja, é que nós temos que pensar mesmo que as coisas são engraçadas, porque só agora é que nós olhamos para os produtos e analisamos bem qual é que é a performance que eles estão a ter, quantos produtos é que fazem sentido lançar. É uma coisa que fazemos só há um ano, não é? Até agora tinha sido, ok, vende, não vende, descontinuamos, payback periods, eram com métricas assim um bocado mais, ok, high level. Agora sim, desde 2024, temos pessoas dedicadas a analisar, mas foi um processo até chegar aqui, sem dúvida absolutamente nenhuma. Muito menos interessante do que. Do que faz Não fazia acontecer. assim tanta parte do Sim. nosso. Foi indo. Por exemplo, nós percebemos que, ok, por exemplo, anéis, é daquelas coisas que estão em muito contacto. Bora desenhar anéis, porque há aqui um potencial gigante, porque as pessoas estão sempre a lavar as mãos e a higienizar e não sei o quê. E, portanto, nessa altura lançámos muitos anéis. Foi um bocado. Íamos pelo o que é que fazia naquele sentido naquele momento. E os anéis, do facto de ter tamanhos, não foi um produto que teve uma performance diferente de brincos e É, colares e é um produto bastante mais difícil de ok. gerir numa perspectiva de estoque, porque Uhum. obviamente passamos a ter 4 tamanhos diferentes, mas não há grande tema aí.
Ok, não tens uma taxa de devolução ou de troca. Obviamente que é maior do que Ok, necklaces ou earrings, mas nós não temos, não é a nível de não é um jewelry não é um problema. grande problema para Sim, nós. Imaginem que sapatos seja bastante sim, diferente, é um drama bastante diferente, mas para nós jewelry não ok, tem uma grande taxa de devolução. ok. Entretanto, começaram também a testar outros segmentos, roupa, biquínis no Exatamente. passado, não sei se ainda têm biquínis ou Temos, não. temos, temos. Como é que é esse, no fundo, esse exercício de incorporar novas gamas? Ok. É com base em feedback, é com base em produtos que vocês consideram que faz sentido e que vai fazer um bom fit com o que têm atualmente? Como é que é esse desenho? Bem, a linha de raciocínio é uma mistura de ambos. Efetivamente é o que é que pode fazer sentido com a marca, sendo nós uma marca waterproof. O verão é uma parte do Sim, ano importante para nós, especialmente em comunicação, porque de repente nós vamos para a praia e, portanto, vai para a praia feeling yourself, being yourself, não é? Tipo, não tens de tirar as tuas joias, e agora usa isso com o teu biquíni. Portanto, este lado de mensagem fazia absoluto sentido, nós trabalhámos com a parte dos biquínis. Em simultâneo também é olharmos para aquilo que nós na Harper chamamos de sources of growth. Ou uhum, seja, nós sabemos que existem várias formas de crescer, uma delas é também crescer em diferentes, lançar noutras categorias, porque obviamente faz com que nós consigamos ir buscar outros segmentos de pessoas. E, portanto, foi um bocado por aí também, que é tipo, ok, temos jewelry, bora lá perceber como é que nós podemos crescer e continuar a escalar. E uma das formas foi através do desenvolvimento de novas categorias. Tivemos roupa de desporto, lá está, por causa do sweatproof, uhum, não funcionou, ok. flop. Depois tivemos vestidos, também não funcionou lindamente, tanto que nem agora está completamente parado o desenvolvimento. Biquínis funcionou de forma bastante interessante para o verão, e então é uma coisa que nós agora estamos a apostar bastante mais. Vem um lançamento gigante já esta semana, com o início do verão, com a primavera já a preparar o verão, e portanto foi um bocado por aí. É desta forma que nós olhamos para as categorias, e realmente se fazem sentido com o produto que nós estamos a vender, mas também, ok, como é que elas nos podem ajudar a continuar a crescer a marca. Mas que depois em bastidores é todo um trabalho de pesquisar novos fornecedores, Claro, pesquisar, não claro, é? É tudo um, claro. não é de todo um Sim, sim, sim. copy-paste, Não, é não, não, todo não, um processo porque de obviamente nós temos hoje em dia. fittings, sim, E é o facto de estares a desenvolver uma categoria da qual tu sabes muito pouco, não é? Por isso é que é muito. Há muitas pessoas que não são fãs de lançar novas categorias como forma de crescimento, exatamente por causa disso. Uma das formas engraçadas de testar novas categorias é através de parcerias. Olha, vamos fazer uma parceria com uma marca de óculos de uhum, sol e ver se há um fit com a certo, nossa customer base. Pronto, nós fomos pela forma um bocadinho mais agressiva, que é ok, vamos lançar nós e ver o que é que acontece. Mas ao mesmo tempo é um risco calculado, sim. porque. Pronto, nós olhamos para aquilo como um projeto de inovação, que obviamente tem roles completamente diferentes, margens completamente diferentes. É uma questão de teste. É Sim. olhado como um teste. E, portanto, para nós fez sentido crescer dessa maneira. E quanto tempo é que vocês dão aos testes? Que é Ah, que, quando tu dizes que foi um flop, quanto tempo é que lhe deste? o tempo da season. Ok, Rapidamente se ok. percebe se a peça vai funcionar ou não. Sim, é para quem Muito nos ouve rápida. ficar com uma expectativa temporal, mas sim. Rapidamente, ou seja, rapidamente, eu diria uma semana, 2 semanas, nós já conseguimos ter uma ideia se há interesse ou não. Provavelmente que não se co o pico da season biquinis não é agora, mas, Claro. por exemplo, ao final de 2, 3 semanas de vendas, 4 semanas já começamos a ter indicadores muito claros de qual é que é a peça que tem mais interesse, se é uma coleção que vai funcionar ou não, nós começamos rapidamente nós começamos a ter alguns Mas sinais. testas com o mesmo target ou testas com targets novos? Fazes as 2 coisas Acabamos por eventualmente? fazer as 2 Ok. coisas. Fazer as 2 coisas. Mas eu acho que é uma ilusão pensarmos, e eu tenho vindo a perceber isso cada vez mais, que existe um cross-selling. Achas que é uma ilusão? É, Ok. é muito difícil fazer cross-selling. Acho que isto, vamos buscar customers novos, mas é muito difícil vender, para já é muito difícil que uma pessoa na mesma encomenda compre o 2 produtos de categorias diferentes. E eu acho que não é um problema que não é um problema, eu acho que é uma realidade, não apenas Uhum. nossa. Mas, portanto, que compre 2 produtos de categorias diferentes e vendê-las ao segmento de jewelry. Portanto, nós encaramos-lo mais como um segmento praticamente novo. Certo. Hum,
Em termos de equipa, e voltando às pessoas, Uhum, que sei que é um tema que tu dás imenso valor uhum. e imensa importância, e muito bem, porque de facto as pessoas são chave nas equipas e nos nossos negócios, e sozinhos, na verdade, Não vamos não lá nenhum. fazemos nada. Ainda que tu tivesse aí um grande período quase sozinha, mas sem dúvida que faz toda a diferença. Tens uma equipa de 40 pessoas, não fisicamente no mesmo sítio, internacional, com diferentes culturas, diferentes mindsets, diferentes formas de estar. Que tipo de líder é que te consideras, ou que formato é que achas que motiva, como é que motivas as tuas equipas, e como é que as fazes motivarem-se também no seu dia a dia? Isso é uma pergunta interessante, que eu tenho que pensar um bocado sobre ela, honestamente, mas começando a descodificar a forma, pelo menos, como eu olho para as pessoas que recruto na ARPA, começando por aí. Ou seja, como estavas a dizer, ninguém chega longe sozinho. Sem Isso é dúvida. praticamente impossível. E eu também sou a favor de que, se nós temos ambições grandes, nós precisamos de pessoas altamente competentes. Portanto, eu nunca olhei para o recrutamento a pensar, vou poupar dinheiro. Portanto, eu vou para um recrutamento a saber mais ou menos quem é que eu quero, com o nível de experiência que eu procuro, sabendo que isso vai ter um preço. E, portanto, eu acho que, lá está, numa ambição de uma empresa como a Harper, nós temos de ter pessoas altamente competentes. E, portanto, é aquela velha máxima de you get what you pay for. Uhum. Portanto, esta é a primeira forma como eu olho para isso. Nós temos de ir procurar pessoas que são muito boas a fazer o seu trabalho. E eu acho que aí nós somos muito bons. Nós vamos recrutar pessoas absolutamente excepcionais. E esse é o primeiro ponto. E eu olho para elas dessa maneira, que é, ok. Depois eu acho que isso invariavelmente acaba por motivar, porque isto é Claro, muito melhor quando nós temos colegas que são todos super puxam uns pelos competentes. outros, claro. Exatamente. E ajuda a que, lá está, o projeto também seja interessante. Portanto, eu acho que há estas variáveis aqui, de nós termos colegas que são altamente competentes, do projeto acabar por ser interessante, e eu acho que isso é uma coisa que acaba por se motivar a si própria. Obviamente que, em simultâneo, nós preocupamos-nos num sentido de que eu acho que ajuda o ambiente na ARPA. Nós somos uma equipa extremamente jovem, portanto, temos a maior parte das pessoas está num intervalo entre os 22 e os 30 e poucos, portanto, somos todos muito jovens, o que faz com que as pessoas, normal, se deem bastante bem umas com as outras, portanto, Super descontraído. super descontraído. Quero acreditar, eu acho que sim, pelo feedback que temos constantemente, que as pessoas gostam de ir. Gostam de ir para o escritório, gostam de trabalhar. Obviamente temos remote work, a maior parte das pessoas faz 2 vezes remote work por semana, o que também ajuda, lá está, faz parte um, daquilo que é o trabalho entre toda a gente. Pá, e trazer aqui algum nível também de, ou seja, preocupa-me a forma também constantemente como é que as pessoas se sentem num sentido de ambiente de trabalho. Por exemplo, à sexta-feira, nós entramos todos às 8h30, saímos às 2h30 da tarde. Eu não acredito que nós precisamos trabalhar mais do que as 8 ou 9 horas. Obviamente que vai haver momentos em que nós vamos ter Sim, há precisado de picos. trabalhar, não é? Até mais tarde, ou trabalhar um fim de semana ou outro, nomeadamente Black Friday. Mas também não é uma rotina, ou seja, na Harper não há um ambiente de vamos trabalhar até às 10 da noite. Isso não existe. Se isso acontecer constantemente é porque ou estamos understaffed ou alguma coisa não está a ser bem gerida. E, portanto, este lado também é uma coisa que me preocupa, ter uma cultura em que há um trabalho saudável, em que as pessoas conseguem ter a sua vida pessoal e a sua vida profissional e conjugá-las perfeitamente, nunca baixando dos nossos standards. Portanto, essa acaba por ser um bocado a minha filosofia aqui, que é ok, nós sabemos o que é que temos de fazer, Há sabemos para onde é que objetivos para queremos ir, cumprir. há objetivos para cumprir, mas damos a liberdade às pessoas, porque também até agora toda a gente provou que era capaz de conseguir gerir esta liberdade que é dada, E na basicamente. verdade, quando as equipas são, quando essa cultura está bem definida e quando as equipas são coesas, se algum elemento não está a cumprir, a Claro, própria equipa, dá sinais. sim, e acaba por expelir, entre aspas, Sim, porque, sim, sim, sim. porque esse espírito contagia-se positivamente. Portanto, acho Ou que negativamente, não é? Portanto, nós também certo, sabemos que mas rapidamente uma pessoa. Mas pronto, desde que nós consigamos estar alerta para agir com alguma velocidade,
Acho que pelo menos é esta a forma como eu. Mas sentes-te super próxima da equipa, parece-me, não é? Ai, super próxima. Deve ser Eu acho que sim. e é no fundo um espírito um bocadinho de estamos todos para o mesmo. ah, Mas é um espírito, estamos todos para a mesma, mas isto não é tudo na nossa vida, ok, isso é importante. não é? Tipo, a árvore é uma parte, mas nem na minha, Ok. não é? Tipo, eu não me sinto, mas eu acho que isso deixei bastante claro logo para mim própria no início. A árvore não é a minha identidade, é uma parte daquilo que eu sou e eu acho que, ou pelo menos nós trabalhamos para que toda a gente se sinta desta maneira. Tipo, trabalho não é mesmo tudo e nós todos precisamos de descansar, todos. Isto parece tanga, mas ao mesmo tempo eu genuinamente acredito que este equilíbrio faz com que nós, até a mim própria, garantir que vou de férias 3 em 3 meses, que fazemos outras coisas para além de estar a trabalhar, porque isso traz-nos clareza, traz-nos perspectiva. Se nós estivermos só a fazer a mesma coisa durante longos períodos de tempo, perdemos completamente a perspectiva do que é que está a acontecer. E portanto tentar que exista este equilíbrio. Óbvio que não dá para fazer sempre, principalmente quando as coisas estão mais difíceis e mais desafiantes. Mas tentando de ir tendo este balanço entre toda a gente, quer eu própria com a minha relação com a Harper, quer toda a gente com a Harper, acho que é essencial. Sim, mas o facto de dares o exemplo Eu quero acreditar que eles sim. seguem, não é? Isso Eu quero começa acreditar de que sim. facto por vocês. E o que é que tu fazes fora no fundo, como é que tu equilibras onde é que são esses balões de oxigênio Ok. fora da Harper? Como é que essas férias 3 em 3 meses, essas paragens obrigatórias para no fundo carregar baterias, mas no fundo onde é que tu vais buscar inspiração e como é que tu consegues sair? Parece-me que estás a fazer muito bem essa gestão. Como é que tu consegues sair da roda? Eu acho que existem coisas que eu faço no curto espaço-tempo e no longo. Ok, Ou seja, eu tenho uma rotina que é bem definida semanalmente para me ajudar a sair um pouco da Harper. Ou seja, eu treino 2 vezes por semana já há muitos anos com a minha PT. Isso ajuda a que. A exercício físico ajuda-nos a aumentar a nossa clareza, obviamente. Pá, e ajuda-me imenso. Tenho terapia uma vez por semana. Portanto, a ARPA foi criada em 2018 e eu comecei a trabalhar com a minha terapeuta em 2019, até perfeito. hoje. E honestamente, life-changing. Recomendo a toda a gente. Ajuda-me muito, muito, muito a conseguir ter clareza de A todos os arrumar a momentos, cabeça. completamente. E tanto podemos estar a discutir um assunto sobre a minha vida pessoal, como me está a ajudar na minha vida profissional, a lidar com um tema mais difícil, ou com algum tema sensível, com alguma pessoa, com alguma decisão que eu tenho de tomar, qual é que eu devo fazer, e ajuda-me a pensar muito, acaba por me ajudar bastante. E eu acho que para era uma pessoa bastante mais ansiosa do que sou hoje em dia. Então, relativamente ao trabalho, tenho muito pouca ansiedade, mas acho que se está muito ligada com isto. Depois os clichês, mas uma coisa que eu faço bastante, passo muito tempo com os meus amigos, fazemos muitos jantares e isso ajuda-me a estar Relaxar, relaxada. divertir. Agora, obviamente, tendo o meu filho também é toda uma outra esfera da minha dimensão, da minha vida pessoal que é completamente nova e que ajuda a sair um pouco daquilo que é a rotina da Harper. Pronto, e obviamente depois ir viajando, ou no meu caso, viajar a mim ajuda-me a ir buscar inspiração a outros sítios, a ver outro mundo, a fazer coisas que me divertem, a aprender coisas novas, sei lá, a esquiar, o que seja. Pronto, portanto, ter esta questão toda ajuda, todas estas atividades ajudam-me a que eu E tenha consegues, sim, um bom um balanço. bom balanço. E consegues gerir bem com o teu namorado, o pessoal, a separação entre pessoal e profissional? Muitíssimo bem. Espetacular, preciso É, ter é umas um aulas bocado. contigo e com ele. Nós somos bastante diferentes um do outro. Eu sou muito mais caótica e energética, ele é bastante calmo. E portanto, nós passamos quase 24 sobre 24 Certo, horas é juntos. como eu e o Eduardo, por isso é que eu estava a perguntar, porque invariavelmente os assuntos misturam-se, não é? Eu acho que é é impossível fazer, nós não Claro, temos essa não, disciplina. claro que chegamos a casa e do E nada estamos a falar sobre, sim, sobre um assunto e pode ou não escalar, obviamente. Às vezes pode escalar, uma pessoa tenta e aprender que não escale, hum, mas eu acho que também ao mesmo tempo, ou seja, é um o processo. desligar, não é? O tema do desligar, eu acho que Mas ao mesmo tempo parece-me eu que tu adoro. consegues Quer fazer dizer, muito bem. médio, porque eu desligo, mas ao mesmo tempo, sei lá, às vezes uma pessoa chega à casa
e acaba a resolver algum assunto que não teve tempo para resolver no dia, ou uma conversa qualquer que ficou por ter, ou um comentário, ou o que quer que seja. Lá está, que às vezes pode escalar, outras vezes não escala nada. Ahm, Obviamente que não é fácil desligar, porque aquilo acaba por ser a nossa vida. Sim, sim, é mais um filho. É mais um vídeo, acaba por ter um impacto gigante na nossa vida, mas o que eu sinto é que nós conseguimos separar e pá, eu acho que é uma coisa que acabamos por fazer bem, é que, ou seja, eu tenho um meu role na Harper, ele tem o dele. Certo. Isso Obviamente é que nós aceitamos o role um do outro, obviamente que às vezes a forma como falamos um com o outro não é de toda a forma como nós falamos com alguém na Harper e aquilo que se diz, mas ao mesmo tempo eu acho que nenhum de nós guarda aquilo que pensa. sim. Portanto, se eu achar que alguma coisa está errada, eu vou dizer e vice-versa. E eu acho que isto acaba por ser um bocado libertador e never personal. Quer dizer, não, é o trabalho, Sim. mas não é fácil. Mas acho que Não, tem pontos, aguentamos-nos tem bem. coisas boas e coisas más, como Sim, tudo na vida. Eu acho que funcionando é maravilhoso. Acho que tem este tema de desligar, que às vezes é é difícil. difícil, É. ah, Estamos de férias e e às vezes fala-se, não é? é inevitável, portanto eu acho que acaba por ter um grau de intensidade, mas se calhar, se calhar é pessoal, se calhar há outras pessoas que gerem Eu de acho que é forma mais fácil. momentos. Lá está, quando as coisas estão a Também, correr também, bem, é é mais verdade. fácil do Sim, que quando claro, se está a passar por momentos difíceis, como claro, tudo, não como é? tudo na vida, sim. E eu acho que também é engraçado porque, não sei quanto a ti, mas, por exemplo, há situações que me trigam mais ou que me causam mais stress, mas também sabendo-as identificar é tipo, ai, Claro, não estou preparada para. sim, 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 São 7 da noite, 8 da noite, eu não estou mesmo preparada para lidar com sim. esse e-mail. Sim, E isso eu então acho que isso é é. mesmo, esse autoconhecimento é fundamental. Exato. Ah, Ou sei lá, eu trago um problema qualquer e o João diz pá, não consigo lidar com isso agora. Até amanhã. Precisamos Vai-me mesmo de causar uma muita boa noite de ansiedade sono, que agora. isso amanhã de manhã vai ser Amanhã. muito mais fácil de resolver. Exatamente, exatamente. E portanto esta gestão acaba. É difícil, como é óbvio, porque isso acaba por ter. Mas acho que tem coisas boas, porque quer dizer, Claro, depois tem trabalho. um descanso, é um grau de confiança, sem dúvida. E o que eu sinto também é. Trabalho é uma parte gigante do tempo da nossa vida, não é? Portanto, acho que ao mesmo tempo é uma vantagem gigante poder fazê-lo com pessoas com quem eu gosto tanto, não Sem é? dúvida, Seja, é um privilégio. claro, seja o João, seja o Vasco, há mais 2, 3 pessoas que trabalham na Harper que são amigos super próximos, que, obviamente que também não é fácil trabalhar com amigos, mas ao mesmo tempo de repente estás a passar todas as tuas horas de almoço com as tuas pessoas favoritas e isto aqui é algo que Sim, tipo, valor. não, não tem preço, quer Sim, dizer, sim, sim, sim. não estou, não, eu não tenho Sunday Blues, não é? Eu vou trabalhar, é divertido e vou trabalhar com pessoas que gosto, quer dizer, é o win-win. Sim, sem dúvida, sim. E portanto, por aí é uma vantagem gigante, Sem dúvida mesmo. É um privilégio mesmo enorme e, portanto, gigante. as partes más gerimos bem. Gerimos, aprendemos a gerir de alguma maneira. Entretanto, vocês já não são só online, abriram uma loja em Nova Iorque. Exatamente. Como é que foi essa experiência e como é que está a correr e como é que se gere, a esta distância, um espaço físico? Obviamente, Nova Iorque foi uma escolha natural para nós porque, lá está, fez parte da estratégia de, ok, vamos lá deixar de ser uma marca em Instagram e a partir do momento em que nós abrimos uma loja física em Nova Iorque, acaba por dar uma credibilidade à marca gigante. Mas já era o vosso maior mercado na altura, online ou não? Já, 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 Ok, já. Ou seja, se formos avaliar por cidade, Londres era um bocadinho maior, mas enquanto ok. balanço de impacto, os Estados Unidos era o maior país, portanto acabou por fazer sentido para nós abrir a loja lá. Obviamente que é um desafio gigante porque nós estamos a gerir primeiro uma loja completamente à distância e a forma como nós abrimos a loja foi através de parceria com uma empresa que faz isto nos Estados Unidos, faz parcerias com marcas DTCs e ajuda-as a abrir retalho físico. Ok. Obviamente que um dos maiores desafios nos Estados Unidos são os leasings, portanto faz Uhum. leasings de 5 anos. E isto, para uma empresa da nossa dimensão, é incomportável. Principalmente porque eu não mencionei em nenhum momento aqui, mas eu acho que é bastante relevante, nós somos Vocês, self-funded sim, sim. bootstraps, ou seja, nós não temos investidores externos. E isso faz com que, ou seja, obviamente, tudo o que nós investimos Tem que ser muito bem calculado, tem óbvio. que ser muito, muito bem calculado. Nós somos profitable desde o momento zero, antes de ser o que se faz hoje em dia, que é obrigatório as marcas de DTC serem profitable, nós já o éramos. E isso faz com que
Pronto, na altura nós tivéssemos de procurar um parceiro que nos ajudasse nesta parte, quer na parte da gestão da loja itself, porque quando vais abrir uma loja num país estrangeiro, tens toda a parte de gestão dos recursos humanos, payroll, tens as empresas lá. Quer dizer, nós neste momento, as nossas empresas, a Arbor é mais americana do que portuguesa, mas, ou seja, nós precisávamos dessa ajuda toda e fazer essa. Nós abrimos a loja através dessa parceria. Pronto, portanto, eles é como se fossem O vosso braço. o É quase um braço. franchising, no fundo, não é? Exatamente, quase um Quase. Sim. franchising, exatamente. Portanto, eles faziam a parte toda de gestão da loja, gestão de stock, gestão de tudo. São eles que gerem, basicamente. Ok. Obviamente que tem desafios, porque para já a equipa não é uma equipa interna, Ok. ou seja, não é uma. As pessoas não trabalham para a Hey Harper, eles trabalham para aquela empresa que trabalha com a Hey Harper. Portanto, aquilo que eu acho que. Para vocês é uma prestadora de serviços, no fundo? Exatamente. Sim. Exatamente, exatamente. Ou seja, os maiores desafios aqui acabam por ser nós garantirmos os standards, termos controle da forma como a loja está a ser gerida, como é que é o serviço ao cliente, o que é que está a ser dito, qual é o storytelling, qual é o knowledge a nível de produtos, como é que a marca é vendida, por aí fora. Portanto, Garantir que a experiência que vocês querem é de facto e aí é uma. executada lá, não é? Isso é Exatamente. E aí difícil. é um desafio Sim. gigante. Gigante. Que eu não posso dizer que esteja a ser a experiência mais bem sucedida. Ok. Ou seja, acaba por ser bastante interessante para nós numa perspectiva de brand Uhum. e de credibilidade, porque lá está, tendo em conta que nós somos uma marca portuguesa, se bem que a maior parte das pessoas não Não nos sabem que associa vocês são uma marca portuguesa, sim. exatamente. Mas acaba por ser esse lado do desafio, diria. Mas qual é que foi o objetivo? Foi no fundo trazer experiência para o cliente? Era no fundo trazer esta oportunidade de estar com o produto fisicamente, poder beber a experiência da marca? Ou Não era só, mas mesmo também. trabalhar marca e trabalhar... hum, Eu acho que foram todas essas coisas, mais a questão do teste de retalho físico. ok. E em termos de teste é que tu achas que eventualmente... Ou seja, aqui vamos perceber, a nível de marca, eu acho que foi que é bastante importante para nós, Certo. e a credibilidade que nos deu ter uma loja em Nova Iorque com um espaço físico, de repente torna-nos muito mais legit. Vais ao Google e de repente nós temos uma loja em Nova York, pá, uma loja que gira numa rua na Elizabeth Street, ali em Soho. Portanto, há ali um conjunto de coisas que acabam por validar bastante a marca. Certo. Depois, a nível de experiência, também acabámos por abrir uma loja muito específica, bastante diferente daquilo que é o convencional de jewelry, em que é uma piscina, no sunset. Portanto, é muito específica a experiência. E eu acho que aí também foi importante para lá estar, testar essa questão de omnichannel e trabalhar aqui esta relação com o cliente. E depois, obviamente, again, a questão das source of growth, Perceber se... basicamente a nossa faturação vem maioritariamente do nosso website e, portanto, começar a perceber se retalho físico era uma forma de expansão da marca. Ali é desafiante. A Nova York é desafiante, há uma competição gigante, portanto, há Sim, ali eu acho que desafios. vocês eventualmente foram para o mais difícil Eu também concordo, olhando agora e... para trás, Sim, acho que começámos sim, por um tiro super complicado. sim. Percebo perfeitamente porque é que tomámos essa decisão. E na altura fez, obviamente, todo o sentido, mas eu acho que existem formas bastante mais simples de fazer o teste que nós fizemos do que abrir uma loja em Nova York. Pá, mas valeu totalmente a pena Mas é pela isso, mas ao experiência. mesmo tempo, de certeza que valeu, era isso Sim, que eu ia sim, sim, dizer, sim, sim. sim. Mas de hoje em dia, até que se me viessem perguntar, pá, Kate, o que é que achas à primeira loja em Nova York? Pá, tentava fazer um bocado o exercício de, ok, tipo, lá está, como estavas a perguntar qual é o objetivo, será que é mesmo o sítio em que faz mais sentido? Mas pronto, depois havia toda a ideia que eu continuo a acreditar da questão do omnichannel, comprar online Uhum, e pick-up in sim, store, que lá está, que tendo parceiros connosco, é difícil de implementar este tipo de coisas, a loja não é nossa, a operação não é gerida por nós, portanto, são coisas que são difíceis de ok, implementar com parceiros, mas que fazem bastante sentido, principalmente porque Nova Iorque tem uma quantidade, nós temos muitos clientes em Nova Iorque, portanto, ok, eu compro hoje e daqui a um bocado passo para levantar a minha encomenda. Portanto, eu acho que ainda há aqui um. mas isso é trabalho que pode ser feito, no fundo, não é? Tipo, de Não, é um certeza work que in eles, progress, mas a claro, forma como é gerida certo, e a priorização que é feita é muito diferente, porque sim, eles são uma empresa que gera mais 50 sim, marcas. Portanto, nós não chegamos lá e dizemos, olha, nós agora queremos fazer pick-up in store. Isto não existe. ok. Eu Entra acho em que também há pipelines. essa, eu acho que também há essa diferença entre liberdade total e vocês, no fundo, fazerem tudo da forma que vocês querem e da forma que idealizaram e pensaram, e é online, e na verdade
está dentro de casa a capacidade para pensar, Exatamente. implementar e ver os resultados, e de repente há um parceiro externo, e de repente há Epá, e uma, depois, uma- vocês não têm investimento externo, portanto sempre tiveram essa exatamente. liberdade total E depois eu acho que complementando com aquilo que tu estás a dizer, ou seja, nós temos toda a nossa capacidade, nós fazemos tudo in-house a nível de Uhum. gestão de e-commerce e paid media, o que significa que existe muito conhecimento interno do que é que funciona para nós. Portanto, nós não E temos da, conhecimento. e da capacidade de pensar e executar, não é? Em quanto Exatamente, tempo? Como é ação que e olhar pomos para os isto na rua? dados. E Sim. depois chegamos ali e nós não temos ninguém a trabalhar retalho ou com experiência de retalho na Harper. E de repente nós acabamos por depender destas pessoas para nos ajudar a expandir a loja, obviamente, e a melhorar. E de repente tu estás habituado a um nível de conhecimento Certo. de dados e tu sabes qual é que é o sítio da HP que funciona melhor, o que é que vamos pôr no menu, qual é que é o nível de priorização, o que é que vai funcionar. E chegas ali, é tipo, então qual é a parede que mais vende? Parede mais vende? Fazemos ideia. Como assim? Vocês não analisam informação nenhuma? É tipo, é só pôr mais estoque? É um Como é que mundo não há? muito diferente. É muito Sim, diferente, porque sim, nós somos quase control freak a nível sim. da informação no nosso website. E eu acho que também houve este choque de como assim vocês analisam tão pouca informação quando é a base de todas as nossas decisões naquilo que Mas é fazemos que na. online a capacidade analítica é Claro, totalmente claro, diferente. Nós naturalmente. nascemos em Claro, retalho físico e de naturalmente. facto a descoberta é essa. Uau, Mas nem que seja aqui dá para isso. medir tudo, aqui dá para. E de facto tu no físico tens muitas limitações e eu acho que eu concordo e sou apologista do Omnichannel, mas eu acho que será sempre num futuro de trazer experiência muito mais do que dados analíticos, daquela prateleira, daquele. Sim, aqui é ahm, mais a forma, e com a minha experiência de audição, nós sabíamos qual é que era o trajeto das pessoas na certo, loja e isso era certo. mais ou menos Sim, standard. certo. Portanto, nós sabemos mais ou menos qual é que era a parede que ia funcionar melhor, como fazer trabalhar os Sem dúvida, tens sempre cross-selling. destaques que são mais Claro, como nós sabemos. identificáveis do que outros. Exato, e como nós sabemos qual é o tipo de fotografia de produto que vai funcionar melhor, os white backgrounds, como é que vai funcionar. Portanto, aqui eu acho que foi só este desajuste de expectativas Sim, de quase uma wake-up call, tipo, de facto, é o que estás a dizer, ou seja, online nós acabamos por conseguir testar tudo. tudo. E ali nós chegamos e de repente é um mundo que é tipo altamente subjetivo. Entra uma cliente e diz: "Estou só a ver", Exatamente. percebes? Tipo, o que é que estás a pensar? Pois, mas aí tu tens muito mais experiência do que eu. Não, não, mas é que o mundo online traz uma componente analítica que não tem nada a Pois, ver. tens não. É mesmo. Acho que para físico faz muito sentido experiência, poderes acrescentar a experiência ao cliente, poderes ter um serviço a cliente excelente, poderes. Agora, a parte analítica vais sempre ter uma visão online muito mais rica, muito mais interessante. Claro que podes Claro. medir coisas no retalho físico, mas é um mundo completamente. É muito mais analítico a parte do online e dá-te uma oportunidade de Talvez ver seja tudo também o muito facto diferente. de. Eu compreendo perfeitamente, mas não sei, eu estava, se calhar, a expectativa daquilo que nós tínhamos habituados de fazer muitos testes. Ok, hoje pusemos isto aqui, isto nesta prateleira, vendeu mais do que na semana passada. Não sei se o Mas nosso isso nível. pode ser feito, como é Claro que pode óbvio, ser não feito, é? mas não estava a ser feito. E Certo, este claro. ajuste Não, aqui isso eu que percebo. Sim, 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 sim. dessa gestão de expectativas ficou um pouco desalinhada, mas overall ou está a ser um projeto muito interessante. Mas, Sim, é medir um bocadinho o custo-benefício, não é? Porque se claro, calhar para teres essa equipa completamente dedicada, era um investimento completamente ai, diferente e eles sem conseguem dúvida. implementar e fazer acontecer, Muito não mais com o grau rápido, de. exatamente, e lidar com toda a Sim, congestão da loja numa Nova sim, sim, Iorque, sim, não é? Quer esquece. dizer, Isso é de é. loucos. Sim. E portanto aí traz muitas vantagens, e pronto, e algumas Tens desvantagens. que pôr a ficha, agora tens que pôr na ficha da loja física em Nova Iorque a ficha da embalagem do início, do packaging, que não Exatamente, era não tem tão de ser exigente. perfeito. Agora não tem que ser perfeito É, na gestão de equipa. é verdade, é verdade. Mas agora já é difícil. Mas sim, Contra nós a este falamos, é nível, claro insano. que já é difícil. Claro. Para onde é que nos levam os sapatos de ar? Para quais é que são assim os próximos passos que têm planeados, se podes transmitir-nos aqui? No fundo, foi uma viagem, imagino que estes anos pareçam 10, como estavas a dizer, 20, de uma intensidade brutal. Mas qual é que é a vossa perspectiva para os próximos anos? A curto prazo, não vale a pena irmos muito longe, mas Não, é que até é impossível ir muito até longe, sim, não é? sem Só o que dúvida. aconteceu agora com Com os tu estavas Estados a falar Unidos, fora, sim. sim, com os Estados Unidos. É difícil fazer um planeamento a longo prazo.
E a incerteza O é nível de certeza uma baixíssimo. nota, a incerteza é uma nota permanente, sim. Ou seja, a forma como eu vejo, eu acho que ainda existe um espaço para crescer absolutamente gigante, obviamente. Nós estamos online, portanto, ainda há todo um mundo para descobrir, seja em retalho físico, seja em relações com wholesalers, retailers, principalmente quando o sentimento de consumo melhorar. Mas em simultâneo, a forma como eu vejo a arte para cada vez mais, com muito foco em joias, eu continuo a acreditar que o nosso papel é a democratização de joias de alta qualidade, que não tem de ser ouro. Até porque é um price point absolutamente incomparável, mas o meu ponto é cada vez mais um foco. Ou seja, nós podemos ser os melhores a fazer em marketing, mas se nós não tivermos um produto excepcional, Sem dúvida. uh, nós não vamos conseguir ter o sucesso que pretendemos. Portanto, para mim acaba por ser um bocado estes próximos 2 anos, este trabalho gigante com muito foco em produto também, desenvolver de produtos, mantendo sempre a qualidade, mas começar também com um foco, já estamos a trazer um foco muito grande de design, que é uma coisa que desenvolvermos as nossas peças, peças mais complexas, mais requintadas, diferentes. Tivemos agora com uma coleção que funcionou super bem, super diferente dos animais. Eu ah, vi, muito gira. e, portanto, começar a testar aqui produtos um pouco Sim, diferentes nesta questão de joias e, portanto, continuar a expandir. Ainda há um espaço gigante, obviamente, para crescer nos Estados Unidos. Vamos ter agora uma parceria surreal que vai ser anunciada em maio com um retailer americano. Portanto, há aqui um espaço ainda gigante para crescer. Obviamente que é difícil fazer planos a longo prazo, principalmente porque está muito hoje em instável dia o que é está, assim, o que sem está a dúvida. acontecer, mas esse é o caminho. Obviamente, nós também estamos aqui num ponto de faturação que nós sabemos que cada vez que atingimos determinados stages de crescimento, temos de fazer aqui algumas mudanças e também estamos um pouco nessa fase Hoje de. vocês estão a faturar quanto? Nós estamos a faturar à volta de mais de 20 milhões. Ok. Mais de 20 milhões. Então, nós sabemos que chegamos àquele ponto em que, ok, agora temos de reestruturar internamente para conseguirmos unlock the next stage of growth. Então, também estamos a trabalhar nesse ponto. Agora também é engraçado porque nós também, quando chegamos a este nível de faturação, percebemos que é uma vantagem e desvantagem, mas que é tudo o que nós agora fazemos, para já, para ter impacto, de facto, tem de ser Sim, gigante e demora meses a preparar. Portanto, sim, antigamente nós tínhamos uma influencer a publicar e nós vimos o impacto das vendas logo. sim. Pá, hoje em dia isso não acontece. Nós precisamos tipo, de Ela 100 até pode ter influencers. muito impacto, mas dada a Exato, dimensão fica perdido exato. no E depois caminho. como é que nós conseguimos fazer isso todos os dias, não é? Certo. Porque não é assim tão relevante ter alguém a fazer isso um dia. Como é que nós conseguimos trabalhar nisto em escala, Consistentemente, sim. consistentemente, exatamente. E portanto, também acaba por ser essa realization de que nós agora tudo o que fazemos tem de ser preparado há 2 anos, que é uma coisa que nós começámos a fazer agora, que é ok, se nós queremos estar em sítio X em 2026, ele tem de ser começado a Pensado preparar agora. hoje, Sim. totalmente. E portanto é este processo que nós estamos a passar agora. Mas eu acho que ainda existe tanto para fazer. E isso é tão Tanto. bom, não é? Essa visão do crescemos rápido e muito rápido, mas ainda está tanto por Ainda há crescer. tanta coisa para fazer. Até acaba por ser Ahm, por aí. sim. Eu há bocadinho estávamos a falar da loja física, mas vocês estão presentes também em marketplace internacionais. Sim, Como é que corre essa experiência? a Amazon é bastante interessante. Ok, Nos Estados Unidos, portanto, temos presentes. Ahm, Nós não somos grandes fãs, não é uma coisa que nós trabalhemos. Temos em alguns, mas não é uma coisa que nós demos muito foco porque a forma como é gerido, os fees, os fulfillments certo. das encomendas, não é uma coisa que para nós esse modelo faça muito sentido para já. Sim, tendo a capacidade dentro do vosso website, é sempre. Totalmente. Sim. Obviamente que existe sempre a vantagem de ir buscar os clientes desses Novos, marketplaces, sim. mas a verdade é que tens de investir nesse marketplace, à semelhança Por do que fazes com a isso, Amazon ou Instagram, e portanto não é uma coisa que nós nos focamos muito. A Amazon é um sítio onde nós estamos a crescer bastante atualmente, é bastante interessante. Os americanos têm um comportamento de compra na Amazon drasticamente diferente do nosso, e portanto sim, também é um bocado por aí um, que é interessante ver estas diferenças, porque 60% da pesquisa de produtos por um produto acontece dentro da Amazon. Nós aqui que vamos ao Google engraçado. e Certo.
É tipo, preciso de uma vassoura azul e escrevemos no Google, ali a Eles vão procura é fazer isso na feita Amazon. ali, exatamente. Chunky earrings, ok, nós fazemos no Google, eles fazem isso na Amazon. Portanto, eles estão muito mais habituados a encarar a Amazon como um sítio também de procura de produto e aí ainda há um potencial gigante para explorar. Portanto, em termos de marketplaces, este é o maior foco, o nosso foco atualmente. Ok, não tanto para. Ok, sim, aí faz todo sentido porque há um comportamento de consumidor que é diferente, Muito não é? diferente. Que Ah, há uma oportunidade. sim, Até porque lá está, nós sabemos que o Instagram e o Facebook não é um problema nosso na Harper, é um problema genérico. Não é, está bastante saturado, portanto, nós temos de encontrar outras sim, alternativas de continuar a crescer. E a Amazon aqui revelou-se uma boa oportunidade, uma oportunidade já interessante para nós, certo. para começar a escalar. Sem grande Não, isto é preciso ir entusiasmo pelas vendo. incertezas Exato. que. Mas para já está a mostrar sinais muito interessantes e nós estamos Sim, a investir cada vez mais e temos uma equipa dedicada à Amazon. Mas ok. pronto. Mas isso significa que, lá está, depois traz outros desafios que fazem absolutamente parte, mas tens de fazer fulfillment center pela Amazon, o que significa que passas a ter mais uma gestão de fulfillment center, mais uma gestão de stock. Portanto, São estoques dedicados. são stocks Ok, dedicados. Exatamente. sim. Tens de pôr lá produto. Para aquilo funcionar como deve ser, tens de pôr lá Para produto. ficar no Prime, é isso? Exatamente, Ok, exatamente, sim. exatamente. Sim, faz toda a diferença do ponto de vista de experiência para o cliente. Exatamente. Sim, E eles beneficiam quem faz fulfillment trazer através da certo, Amazon. claro. E portanto, nós acabamos por estar a trabalhar Amazon agora e para já é isso a nível de marketplaces. E em termos de marketing, que há bocado estava a falar do Uhum. produto, mas não falei do marketing e no fundo o processo criativo acaba por ser todo pensado logo de A a Z, não é? Pensas na peça, pensas na como é que vai ser o lançamento, qual é que vai ser o conteúdo, qual é que é a Aham. influencer. Vocês começaram com paid media, como estavas a dizer, desde o momento zero, tiveram muito tempo nesta lógica de paid media, mas entretanto também têm uma expressão muito significativa com influencers, com grandes influências internacionais. Foi algo que vocês desde o início pensaram, mas que só começaram a executar mais à frente, dado o volume de trabalho que tinham e não ter sido foco do início, ou foi mesmo uma nova forma de pensar e um novo formato de comunicação que quiseram testar mais tarde? Nós, ou seja, influencers gigantes exigem que se nós, para já, temos forma de lhes pagar para elas trabalharem connosco se elas forem paid influencers, obviamente. Ou então ter a forma de enviar produto e honestamente ter a sorte que elas usem. Mas influencers para nós encaramos de influencers de variadíssimas formas. Ok, Muitas das vezes ou seja, temos essas influencers, de quais eram pagas, influencers a quem mandamos peças, influencers a quem trabalhamos em dark posting, um, influencers com quem trabalhamos, lá está, para a criação de conteúdo apenas. Portanto, nós ok. temos aqui várias dinâmicas, mas isto é sempre trabalhado, é assim, metade da ARPA é uma equipa de marketing gigante que se divide entre brand performance e e-commerce. Portanto, hoje em dia estamos constantemente a testar aquilo que, ir testando novas formas ah, de publicitar, obviamente, a ARPA, agora influencers, agora o que quer que seja, trabalhar com agências de PR, portanto, vai evoluindo e vai tendo muito a ver com qual é que é o objetivo naquele momento. Se estamos num objetivo de, ok, vamos testar e vamos trabalhar reach, não, vamos trabalhar, agora estamos numa altura em que nós temos de ser muito mais eficientes e estar a trabalhar, lá está, para a eficiência dos canais e dedicar apenas uma parte à inovação. Pronto, depende um bocado, não é uma regra. Das influências foi um bocado por aí, foi ok, íamos mandando para algumas influências, vimos como funcionámos, ok, bora lá então recrutar alguém cujo trabalho é unicamente este. Ok, que tipo de influências é que, obviamente, que para alguém que trabalha em paid media maioritariamente, nós precisamos de ter uma influencer que ponha um promo code, não é? Portanto, quantas vendas é que este influencer trouxe? Existe essa opção, mas Claro. depois, de repente, as influencers não querem usar os promo codes. Portanto, é um caos, mas ó, isto para dizer que vai dependendo muito do momento em que nos encontramos. E também da forma, eu acho que de hoje em dia, a forma como as influencers trabalham já é muito diferente. Sim, sem E dúvida. o impacto real que elas têm. E nós sabemos que existem influencers que de facto convertem, outras influencers que são posicionamento Sim, ou awareness, sim. e portanto ir percebendo aqui muito bem o que é que faz O sentido que para é que se nós. quer perante os objetivos? Qual é que é a estratégia que faz Exatamente, sentido? exatamente, exatamente. Catarina, se tivesses que dar um conselho a quem está a começar agora uma marca do zero, que conselho deixarias? Pá, isto eu acho que é aquilo que nós estamos a falar há um bocado. O mais importante aqui é
começar rápido. Do not overthink. Pá, começa amanhã. Hoje em dia é tão fácil. Quer dizer, naquilo que numa marca, estamos a falar de uma marca, não é? Certo. É tão fácil. Nós temos uma quantidade insana de tools à nossa disposição. Para criar ads, para fazer conteúdo, para o que é que seja. Um website nunca foi tão fácil de criar. O Shopify tem integração com tudo e mais alguma coisa. É super intuitivo, portanto, já nem é um drama. Pensar, ok, agora como é que eu vou pôr o meu site online? Tudo é tão simples nesse sentido. E portanto, para mim era essa questão de testar rapidamente, começar. Não é preciso investir uma quantidade insana de dinheiro ou ter tudo perfeito, como nós estávamos a falar um bocado, ter o packaging perfeito, ter o logo perfeito, ter as fotos perfeitas. Até porque não vamos ter dinheiro para o fazer. Vamos estar num budget bastante apertado, portanto, e aquilo, essa coisa que eu aprendi é que os customers vão sendo exigentes e vão convertendo, tendo em conta aquilo que nós nos estamos a apresentar neste momento. Obviamente, um customer hoje, não sei se era o mesmo que comprava Claro. a AR para há 2 ou 3 anos atrás, que parecia vinda do AliExpress. Mas a pessoa que comprou naquele website, Naquela naquela altura, altura, não ia estar à espera que chegasse sim, a melhor experiência do planeta. Não ia. E portanto, eu acho que nós às vezes também assumimos que os nossos customers vai fazer uma grande, grande diferença para o bem e para o mal, quando na realidade não vai. E portanto, para mim, esta questão era muito isso: pá, do not overthink, lança o mais rápido possível. Há uma quantidade insana de plataformas disponíveis para nós lançarmos marcas, para desenvolvermos os nossos negócios. Ah, não ficar preso a um canal ou uma forma de vender, estar completamente aberto à forma como nós vamos. Um, é como vamos trabalhar e vender a nossa marca. Obviamente que para nós na altura fez sentido ser e-commerce, mas nós também testámos várias feiras. Eu cheguei a fazer inúmeros mercados de Natal. Obviamente que depois deixou de fazer sentido para nós, porque sim. não fazia sentido continuar a ir a mercados e a vender online da forma como estávamos a fazer, mas ainda hoje, se fosse lançar uma marca, sem dúvida que era um dos sítios em que eu ia. Também para perceber a reação dos produtos, das pessoas aos Das nossos produtos. pessoas. Portanto, acho que há uma forma gigante, não ficar presa a vou ter de vender online, vou ter de vender através de Instagram ou paid media. Não, é tipo, ok, quero lançar uma marca, vou vendê-la como tiver de vender e a verdade é que vou vendê-la onde os nossos customers estiverem. Que pode ser online, como pode ser noutro sítio qualquer, e portanto estar aqui um bocado aberta também a esse ponto. E depois outra coisa que eu acho que acaba por ser importante, mas eu acho que isso não para de acontecer, quer sejamos uma marca minúscula ou sermos uma marca gigante, é obviamente, para mim pelo menos funciona a opção por estar sempre a aprender o que é que seja, ler bastante, ler livros. Não tem de ser só livros de DTCs ou livros de empreendedorismo, não. Nós conseguimos ir buscar conhecimento e inspiração a milhares de sítios diferentes, revistas, há tanto conteúdo online, Substack, newsletters. E eu acho que aí é uma parte bastante importante. Curiosidade permanente. Exatamente, curiosidade intelectual. Sim. A quantidade de podcasts que existem atualmente de marcas que estão a fazer exatamente aquilo que nós estamos a fazer no stage exatamente em que nós estamos. Pá, são infinitos. Portanto, de hoje em dia, nós não precisamos ter um curso para ir lançar uma marca, nós não precisamos de ir ter uma licenciatura ou mestrado em gestão, em marketing digital, whatever. Não, há uma quantidade insana de conteúdo online, basta querermos. E depois, obviamente, acho que vai acabar, e é sem dúvida aquilo que eu acho que, e eu acho que vais acabar a concordar comigo, porque isto não corre sempre tudo bem, eu acho que nós temos de desenvolver a nossa capacidade de resiliência, Sem dúvida. porque é isso que vai fazer com que nós nos consigamos aguentar nos momentos mais difíceis. Porque vamos tê-los. Sim, sim, e quanto mais exigente, E quanto maior nós crescemos, parece mais que pressão. mais tempo eles Sim, duram, não é? sim, E portanto, eu acho que se eu fosse dizer-te tudo, eu acho mesmo que a resiliência é o mais importante, porque é a nossa capacidade de lidar por um período incerto de tempo com incerteza. E eu acho que isso. Nós podemos ter uma marca fantástica e ser geniais, mas se nós não formos resilientes, nós sim. vamos desistir. E portanto, para mim, essa. Eu diria que alonguei-me, mas eu diria que era Não, mais não ou te menos por alongaste aí. nada. Não te alongaste nada, foi tudo super rico. Catarina, muito obrigada Obrigada, mesmo, Madalena. obrigada por esta partilha. Tenho a certeza que
vai ser super inspirador para quem nos ouve. Obrigada, Madalena. Muitos insights muito fortes aqui, por isso, olha, que espero, em primeiro lugar, muitos parabéns pelo projeto, pela forma como descomplicadamente partilhas connosco. Que seja uns próximos anos com Obrigada. com mais certeza do que incerteza, que de facto vivemos este período, mas isso acho que é um fator que vamos ter que considerar agora, a partir de agora, desde a pandemia, que acho que ficámos todos Sem dúvida conscientes nenhuma. que incerteza é para fazer parte da equação. Mas pelo menos Mas estamos todos no mesmo barco. Sim, mas eu acho que a forma, assim, problemas vão sempre haver e existir, e a forma como nós os encaramos e como é que decidimos enfrentá-los é o que vai fazer a diferença. E portanto, eu tenho a certeza que todos os problemas que vierem, vocês vão enfrentá-los de forma Eu não criativa, tenho tanta certeza, mas eu espero mesmo que resiliente sim. e por isso, olha, que seja. Obrigada, Que Madalena. não sei quanto tempo é que o podcast vai durar, mas se pudermos voltar a um segundo episódio daqui a Sem uns dúvida. anos, Exatamente, para ver como é seja para que passou contar. o tempo, o que é que aconteceu. Sim. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada.